E para falar justamente sobre a situação da Azul, a gente está aqui ao vivo com o CEO da companhia, que é o John Rodgerson, que está aqui com a gente ao vivo. Oi, John, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece aqui a sua participação. John, eu queria começar justamente falando dos resultados da companhia. Queria saber qual que é a sua avaliação com relação a esses números. Para falar a verdade, nós somos muito positivos no que nós entregamos. A empresa hoje é 50% maior do que foi em 2019. Então, ninguém pensou que seria possível ter receita 50% maior do que 2019. Então, todo mundo teve a expectativa, poxa, vai cair a receita, ninguém vai mais voar. Então, eu acho que, se você olha todos os analistas de mercado, a gente surpreendeu todos eles na receita que nós tivemos, porque o mercado brasileiro é forte, tem muita gente que quer voar, então nós ficamos muito felizes com o resultado que nós fizemos no mercado. Quando você fala sobre lucro líquido, tem que lembrar que o dólar afeta isso, né? A gente tem muito dívida em dólar, então quando o dólar muda, mas tudo isso é non-cash, então isso não impacta nada no nosso cash flow. Em fato, nós aumentamos nossa posição do caixa no trimestre, mais de 500 milhões de reais, e no trimestre mais fraco do ano, com o preço do combustível mais alto na história do Brasil. Então, mas mais uma vez, eu estou muito feliz com o resultado do nosso time. Também a empresa foi a empresa aérea mais pontual de todas as Américas no mês de junho, e mais uma vez em julho nós éramos um dos mais pontuais do mundo. Então, estamos muito felizes onde nós estamos e voltamos a crescer. Isso é bom para o Brasil e especialmente bom para a Azul. Legal, John, eu vou convidar aqui para a nossa conversa mais dois convidados que fazem parte aqui do nosso programa, que é o Alexandre Cabral e também o Alex André, que já estão aqui com a gente. Eu sei que o Alex já estava doido para fazer pergunta para você, então eu vou dar a prioridade então para o Alex. Diga lá, Alex. John, eu sou apaixonado pela Azul. Eu sou enviesado, eu tenho um E190 PR Asa, que eu ganhei de um piloto aí de vocês, tem uma miniatura lá na minha casa, então eu sou fascinado. Vou mandar um elogio para toda a equipe de RI, o André, conheço o pessoal aí desde a época da Nádia, estive em Viracopos aí recentemente, conheci na operação, falei com o Ike também, o diretor de operações aí, o Wake, né, bem legal aí, foi bem bacana. Mas, ô John, falando aqui sobre o resultado, como você explicou muito bem a variação, a questão do lucro, né, a questão de prejuízo, da variação cambial, mas olhando o operacional, realmente está voando, né, ou seja, tem esse trocadilho, porque você tem visto ali o headline ali do release, né, você vê receita, o RASC crescente, e a questão do custo, né, se não tivesse esse hedge, né, a gente teria ali uma diminuição, né, de 12% e não de uma alta de 12%, uma variação que aumentou 80% do preço do combustível, né, como a gente viu ali no release. Ou seja, essa alavancagem operacional ainda pode ser otimizada ao longo desse ano, haja vista, né, que a gente vê um conforto no balanço, né, de 4 bilhões de reais, ou seja, olhando do operacional, né, comparando com os peers que nós temos aqui em bolsa, né, que a gente tem, por exemplo, a Gol, e tem outras companhias também que não são listadas aqui no Brasil, mas a gente vê, além desse operacional que todos vão surfar, o cargo, né, crescendo mais de 20% aqui também na questão do Azul, mas também um ponto que eu sempre falo é a questão da malha e questão da frota, né? Isso ninguém consegue copiar, é Cessna, ATR, está chegando o A350 agora, né? Tem um 330, 320, o E2, o E1, enfim, tem tudo isso e os outros não têm. Então, ou seja, o que você pode falar com o investidor que gosta de investir em aéreas e por que a Azul, né? Ou seja, eu disse alguns motivos aqui, mas você é melhor para falar também para os nossos investidores em relação a isso, principalmente no operacional. Não, perfeito. Você citou muitas vantagens que a Azul tem e a gente fez muita coisa para fortalecer a Azul nos últimos anos. Mas pensa o seguinte, nós voamos para 150 cidades. Nossos concorrentes estão em 50 cidades. Então, para nós, a Azul é bem maior. Se você olha a capa do jornal Valor Econômico hoje, o PIB no centro-oeste do país está crescendo 5 vezes, né? Então, para nós crescemos onde o país está crescendo também. Então, nós estamos em todas essas cidades pequenas. Então, isso que fortalece também. A marca da Azul é muito boa. Então, nós temos Wi-Fi a bordo, pessoas gostam de viajar conosco. Então, é um produto super top que pessoas gostam. Então, agora falamos que nós vamos entrar com mais força em Congonhas também. Então, todas aquelas freeliners que não voam muito conosco vão ter a oportunidade para conhecer este produto top e ao voar conosco, não tem que voar como os outros, porque a gente leva você até o mundo. Então, mas algumas coisas que você citou,
o que foi importante para nós foi para fortalecer a empresa durante a crise. Então, nós fizemos várias coisas. Nós triplicamos nossa receita da carga. Então, nós fomos full in em carga para fazer coisas bem diferentes do que nossos concorrentes estão fazendo. A gente viu um grande crescimento do lazer neste país, pessoas viajando a lazer, pessoas que estão fazendo aquela business leisure, que estão, parte da semana estão no negócio, outra está no lazer. Então, a gente dedicou muito para o nosso programa das Azul Viagens, com 2.000 voos dedicados na alta temporada. Essas são coisas que nossos concorrentes não fazem. Então, são boas empresas, mas são bem diferentes do que a gente. Então, o que eu falo para as pessoas que fazem uma comparação, olha linha a linha, o que a Azul faz, o que os outros fazem, e depois fala com seus amigos. Quem você prefere voar, né? Azul ou os outros? Então, eu acho que claramente você vai ver as grandes diferenças que a Azul tem. Muito legal, o John, você disse bastante coisa, e quando você fala da questão do cargo na pandemia, vocês se reinventaram, pegaram as aeronaves, né, da Embraer, foram pioneiros nisso, né, inclusive no mundo inteiro, transformando em cargueiro, né, acho que esse é um ponto bem legal também, que as outras companhias também estão crescendo no cargo, mas vocês se reinventaram nesse portfólio. Mas fazendo uma pergunta em relação à parte do Tudo Azul, que você falou muito bem, né, quando a gente compara com os outros, não tem nem como comparar, né, realmente Tudo Azul vem crescendo bastante. Qual que é o segredo da relação do Tudo Azul em comparação com os outros? Porque realmente quem analisa os números, a gente consegue ver uma diferença muito grande. E na parte do User Experience, né, começa pelo tapete azul, agora lá em Congonhas, agora eu fiquei sabendo também, Santos Dumont vai ter agora o reconhecimento, né, biométrico, enfim, também a aviação brasileira também despontando bastante, vocês vêm surfando nisso, né? Para ter um bom programa de fidelidade, você tem que ter uma boa empresa aérea. Então, começa com tendo boa empresa aérea, que é pontual, que voa para todos os destinos que o cliente quer, e ter pessoas engajadas ao bordo da aeronave. Isso que faz uma grande diferença. Nosso maior ativo não é nossa malha, não as aeronaves que você citou, que eu tenho Cessna 330, são nossas pessoas. E o que nós demonstramos durante a crise, eu sempre gosto de citar este número. Nós tivemos 11.716 colaboradores, funcionários que tiraram licença não remunerado para ajudar nossa empresa. Isso mostra que eles são parte do que nós estamos fazendo. Então, hoje, quando você está recebido a bordo de uma aeronave ou dentro do aeroporto, você está sendo tratado diferente. Alguém que se sente como dono da empresa, porque eles lutarem para salvar a Azul nos tempos mais difíceis que já passamos na história da aviação no mundo. Tem que lembrar que todos os americanos, né, United, Delta, American, todos são empresas subsidiadas. Todos os europeus também, subsidiados. Os governos deles deram bilhões de dólares para subsidiá-los. E olha a merda que eles têm hoje, né? Olha a maneira que eles estão operando hoje. Então, se você vai para a Europa, cancelando o voo, atrasando, falta de gente e tudo, é bem diferente aqui. Então, nós passamos por esta crise sozinho, com ajuda dos nossos colaboradores e ajuda dos nossos parceiros, mas sem um centavo que veio do governo brasileiro, e com isso nós estamos saindo muito mais fortes, nós estamos saindo mais eficientes. Então, pensa alguém que tirou licença e agora está dizendo, eu não vou gastar dinheiro da empresa à toa, porque eu quero que minha empresa volte a crescer. Então, eles pensem como dono. Isso é uma grande diferencial que a Azul tem. Cabral? Tem uma dúvida, meu amigo. Cabral aqui falando. Olhando para o balanço agora de vocês, no caso o balancete, né? Vocês têm uma dependência muito grande de capital em dólar. E a receita em dólar não é tão grande. Vocês se preparam para alguma coisa? Vocês fazem algum hedge cambial? Ou vocês vão para o risco do câmbio, seja o que Deus quiser? Este é nosso negócio, né? Então, obviamente, aeronaves são dolarizadas, leasing, combustível é dolarizado. Então, o preço do combustível é dolarizado. Então, nós sempre vamos ter isso. Mas, Alex, uma coisa que nós falamos é que nós temos que ser diferente do que nossos concorrentes, né? Porque todo mundo está exposto ao mesmo problema, né? Mas o que nós temos que é diferente? Eu tenho algumas aeronaves financiadas em reais, porque são do fabricante Embraer, que é construído aqui em Brasil. Então, eu tenho acesso a linhas de crédito em reais que meus concorrentes não têm por seus ativos. Mas a outra coisa que nós temos é que nós temos 80% dos nossos mercados onde nós estamos sozinhos. Então, quando o dólar vai 3,50 para 5,20, 6, sei lá onde vai, eu tenho que ter habilidade para passar este custo para meus clientes. Então, é muito mais fácil fazer isso
quando você tem um mercado que você domina, né? Então, isso é a grande vantagem que nós temos. Mas vai ser impossível evitar o fato que eu tenho custo em dólar e receita em reais. Isso não vai mudar nunca. Mas o que eu tenho que fazer é fazer isso melhor do que meus concorrentes. Muito bom. Ô John, a última pergunta aqui, em relação, a gente não pode deixar de também falar em relação ao ponto de vista das viagens internacionais. A gente sabe que não voltou ali ao nível pré-pandemia, como você disse, a parte local está muito mais forte. Mas como que você avalia o internacional agora com as rotas, né, que já voltaram e como que está esse pipeline de crescimento internacional? É engraçado, voltou com força nos últimos 2 meses. Então, tem muita gente querendo ir para a Europa. Sabe uma coisa? A Europa é mais forte do que Estados Unidos neste momento. Mas Estados Unidos, a tarifa média é muito mais alta hoje do que foi pré-pandemia. Então, voltou com força. Eu brincava que quase todos os iPhones do Brasil foram comprados em Flórida, né? Muitas pessoas compram suas cuecas em Flórida também. Então, as pessoas têm que ir fazer compras, é parte do que os brasileiros fazem, então, sempre vai ser parte do nosso negócio. Então, é mais ou menos 15% da nossa receita, então nós estamos animados por isso, mas eu estava muito desanimado sobre o internacional no primeiro trimestre, mas agora é uma das coisas mais fortes que nós temos. Então, internacional sempre tem os altos e baixos e você tem que ser preparado por isso. O que eu falo, Alex, é o seguinte: o Flórida, né, Fort Lauderdale, Miami, Orlando, Lisboa, Porto, são outras cidades brasileiras. Então, muita gente fala, mas por que você voa para os Estados Unidos e para a Europa? Porque isso é onde meus clientes querem voar. Então, muitos brasileiros conhecem Flórida muito melhor do que eles conhecem seu próprio país. Eu acho isso uma vergonha, porque você deve conhecer Foz do Iguaçu, Porto de Galinhas, esses outros lugares, mas o fato é o brasileiro que ir para a Flórida. Muito obrigado, John. Muito obrigado mesmo. Você ia fazer um comentário, ô Cabral? Eu ia fazer um comentário. Cabral sendo Cabral. Você falou de cueca uma vez. Eu fui para Miami uma vez, quando as minhas filhas nasceram, para fazer enxoval. E eu fui sozinho, fiquei 2 dias em Miami. Eu fui com 2 malas, uma dentro da outra e uma cueca. Porque se eu precisasse tomar banho, o resto eu comprei tudo lá, tênis, chinelo, meia, tudo. Coisa de brasileiro. Coisa de pobre, entendeu? Então, você falando da cueca, eu lembrei da história. Eu só fui com uma. E fui parado lá, porque os caras pensaram, pô, o que você foi pegar nos Estados Unidos? Do mala, fui parado na alfândega. Foi uma beleza. Uma beleza. John... Posso fazer mais uma pergunta, John? Se o John permitir. Da filé mignon da parte aérea é Rio-São Paulo, São Paulo-Brasília, Rio-Brasília. Devido a um fluxo muito grande de pessoa jurídica que olha um pouco menos para ticket e olha mais pela praticidade, quero voar, tem que estar do outro lado. Como é que está o mundo pós-Covid para essas rotas, já que muita coisa virou online? Já voltou a pré-Covid? Não voltou? Vocês acham que volta? Como é que tá essas 3 grandes rotas aí que a PJ não olha preço? Congonhas, né? Legal falar dos slots Congonhas também. Uma coisa que eu diria é que o aeroporto de Congonhas foi mais impactado de todos os aeroportos do país quando fechou tudo, né? Então teve muito menos viagem, mas está voltando com força. Eu estava em Congonhas segunda-feira, eu vi tanta gente viajando, então voltou, os preços são altos, então talvez algumas pessoas vão evitar, né, fazer uma ponte aérea ou outro, mas o que isso vai permitir que tal você pode voar para mais destinos. Então, o Azul hoje voa para mais cidades hoje do que nós voávamos antes da pandemia. Mas, com certeza, é Congonhas, amigo. É a força de São Paulo, então, vai voltar muito rentavelmente para as empresas aéreas. Perfeito. John, gostaria de agradecer a sua participação aqui na BMC News. Muito obrigado pelo seu tempo. Foi pouquinho tempo, mas foi extremamente proveitoso. Muito obrigado e fique à vontade para voltar mais vezes. Obrigado. Vem voar conosco, gente. Não fique no chão, não. Combinado. Valeu. Um abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.